Vamos começar? Vamos começar? Clicou aqui no avião? Clicou no avião de papel? Chamou a galera aí para participar? Por favor, chame. Hoje a gente vai falar sobre dieta detox. Na verdade, vai falar sobre destoxificação de maneira geral. E destoxificação é um processo natural do nosso corpo. Eriquita, boa noite. E eu queria muito falar sobre isso hoje, porque a gente ouve muito falar em dieta detox, ou mesmo em suco detox, ou determinados alimentos, né, que a indústria cria, ou não necessariamente a indústria, às vezes é feito a nível artesanal ali, e que se intitula como suco detox ou alimento detox. E eu acho que é bacana a gente entender realmente os conceitos, e para não ser enganado mesmo, para às vezes não fazer uma coisa achando que está fazendo da maneira correta, que vai levar a algum objetivo e às vezes isso não vai ajudar em absolutamente nada. Então hoje a gente vai usar para desmistificar certos conceitos aqui e inclusive entender um pouquinho melhor o que é esse processo de destoxificação que o nosso corpo faz. Será que eu preciso realmente colocar esses alimentos, essas preparações detox na vida para otimizar esse processo, por exemplo? Então vamos falar sobre tudo isso hoje, tá certo? Vamos começar? Acho que já dei um minutinho, já é 3 minutos, na verdade, para a galera entrar. Então vamos começando, e aí quem for chegando, vai pegando aí no meio do caminho. Só mais uns recados para vocês, é que todas as terças e quintas, às 8 horas em ponto, estou fazendo lives, tá bom? Oiê, Gabi, boa noite. Estou fazendo live terças e quintas às 8 horas da noite, então já deixa salvo aí, deixa salvo no calendário, deixa salvo no alarme para apitar toda terça e quinta às 8 horas e vem me ver aqui, porque a gente sempre vai estar falando sobre vários temas interessantes, não só sobre emagrecimento. Hoje o caso nem é sobre emagrecimento diretamente, mas é sobre sempre algum tema muito interessante relacionado à saúde, relacionado à alimentação. Então não perca, tá? Toda terça e quinta às 8 horas da noite, ao vivo aqui no Instagram, você tem um encontro comigo. Fora isso, quero pedir a você que ainda não é inscrito no meu canal do Telegram, meu canal Emagreça com a Nutri. Acabando aqui essa live, se você está interessado em emagrecimento, vai lá no link da bio, clica lá e se inscreve no meu canal, porque sempre tem muita informação interessante. Estou sempre anunciando as minhas lives ou qualquer vídeo novo que vai para o YouTube. E por sinal, o último recado de todos é que essas lives não estão ficando salvas aqui no meu IGTV. Não estão. Aí o que é que eu tenho que fazer? Tem que ir lá no meu canal do YouTube, se inscrever, ativar o sininho lá. Por quê? Porque tudo que tá aqui nas lives vai parar lá no YouTube depois. Então, se por acaso você perder algumas das lives que vai rolar toda terça e quinta às 8 horas, depois você vai encontrar lá no meu canal do YouTube, não vai encontrar aqui no IGTV. Então aproveita, vai lá no meu canal do YouTube que você me encontra como Nutri Paula Mello e se inscreve. Mas vamos parar de enrolação, chega de recado e vamos começar a falar então sobre detox, sobre dieta detox. Gente, até hoje eu recebo perguntas, seja em direct, seja em comentários às vezes, ou até dos meus pacientes em consultório, perguntando sobre suco detox, ou falando sobre o suco verde de maneira geral, que se apelidou de suco detox. Ou às vezes até perguntando de uma dieta detox, onde nessa dieta detox seria excluído glúten, lactose, entraria o tal do suco verde, entrariam momentos de alimentação líquida, como se isso fosse sinal realmente de uma alimentação mais limpa, ou de uma alimentação que ajude nessa destoxificação. Esse é o processo, esse seria o termo correto, destoxificação do nosso corpo. Eu acho que é muito interessante, é muito importante a gente entender o que é o processo de destoxificação, para aí sim a gente começar a raciocinar se tem lógica ou não, até mesmo esses alimentos serem apelidados de alimentos detox. Então, assim, para já começar, a gente tem órgãos muito importantes no nosso corpo que eles ajudam a gente, que na verdade eles são os responsáveis por fazer toda essa destoxificação, que é realmente livrar o nosso corpo de toxinas. Vamos utilizar esse nome, o que é que seriam toxinas, meu Deus? Gente, praticamente tudo que a gente coloca por via oral, ou até mesmo que a gente respira, e, bom, infelizmente quem, assim como eu, mora numa cidade grande, a gente vai estar respirando diversos poluentes no ar, e a gente pode considerar que isso são toxinas. Assim como vem também diversas toxinas nos alimentos que a gente consome, e aí a gente poderia citar os agrotóxicos, por exemplo,
os aditivos químicos que às vezes a gente está consumindo ali nos produtos mais industrializados. Então, tudo isso a gente considera como toxina, ou um termo que a gente gosta de falar também, que são os xenobióticos. E o que é isso? Bom, são substâncias estranhas, são substâncias que não são nutrientes, que elas não fazem bem para o nosso corpo. E que, na verdade, o que o nosso corpo quer, no momento em que ele entra em contato com elas, é eliminar isso de alguma forma. Então, no momento em que essas toxinas, em que a gente seja inala, seja consome isso, bebe ou come isso, né, nos alimentos, por exemplo, o que o nosso corpo vai precisar fazer é eliminar isso através de algum canal. Esse canal, via de regra, vai ser principalmente, a gente poderia dizer, a urina. A grande questão, gente, é que nem toda toxina, nem todo xenobiótico que a gente consome, e na verdade eu diria que até a maioria deles não será, ele não vai ser uma substância hidrofílica. O que é isso? O que é hidrofílico? Que tem afinidade por água. Então não vai ser uma substância que ela se dilui facilmente na água. E aí que está o segredo. E aí quem é que entra principalmente como principal órgão destoxificante no nosso corpo? O fígado. Mas fora isso, claro, a gente tem o rim, que é que vai ajudar a excretar aí essa urina com todas essas toxinas que a gente não quer, que se transformaram ali em toxinas hidrossolúveis, né, ou hidrofílicas. Então elas têm afinidade por água, então elas saem, são expelidas ali pela urina. Fora isso, tem o nosso intestino também, e a flora bacteriana tem um papel importante também nesse processo de detoxificação. Nosso próprio pulmão também, a gente consegue eliminar algumas coisas pelos gases que a gente respira. Mas fato é, eu acho que o órgão central e que qualquer profissional de saúde, nutricionista ou médico vai lembrar na hora que a gente fala de detoxificação é o nosso fígado, porque ele é o rei da detoxificação. Gente, praticamente tudo que a gente consome, já que eu sou nutricionista, a gente vai falar muito aqui de comida, né? Comida e bebida. Tudo que a gente consome, né, por via oral ali, então a comida que tem os agrotóxicos, a bebida alcoólica, que tem o álcool que precisa ser detoxificado também, os medicamentos que a gente consome, que certamente vão passar pelo fígado e já estão do conhecimento popular que determinados medicamentos, eles agridem mais o fígado, né? Eles forçam um pouquinho mais do fígado, às vezes até a gente aumenta ali algumas enzimas hepáticas na circulação, no exame de sangue, exatamente porque às vezes a gente tomou um medicamento que agrediu ali um pouco mais o nosso fígado. Se a pessoa está usando hormônios, por exemplo, ali por via oral, principalmente, isso vai dar um trabalho maior também para o fígado. Bom medicamento, bebida alcoólica, comida, principalmente tudo isso. Então, observe que essa gama toda aí de coisas que a gente, via de regra, vai ingerir via oral, tudo isso vai passar pelo nosso fígado. E o nosso fígado vai ter o trabalho principal de fazer essa detoxificação. E o que é isso exatamente? O que é esse processo de detoxificar? É o nosso fígado pegar essa toxina ou esse xenobiótico, palavras estranhas, né? Vamos usar toxina que é mais fácil. É o nosso fígado pegar essa toxina, pegar esse composto ali que é algo que não é hidrofílico, que não tem afinidade por água, e ele vai pegar isso e transformar em algo hidrofílico para que isso seja eliminado pela urina ou pelas fezes. Então, o papel do nosso fígado é pegar uma substância que ela é lipofílica, que ela tem afinidade por gordura e que ela não seria facilmente eliminada do nosso corpo. Pelo contrário, ela tenderia a ficar ali agarrada na nossa gordura e acumulada no nosso corpo, e ele vai pegar isso e tentar converter através de reações bioquímicas em algo que seja solúvel em água, para que isso seja eliminado pela sua urina ou pelas suas fezes principalmente. E simplesmente assim, isso é detoxificação. É o seu corpo pegar uma substância que você não conseguiria eliminar, não conseguiria expelir, e transformar isso em uma substância que você é capaz de expelir agora, que ela tem mais afinidade por água, para que você tranquilamente consiga eliminar isso do seu corpo. Esse é o processo de detoxificação hepática que todo nutricionista aprende lá no final do curso, que é algo extremamente complexo. Aqui, claro que eu estou explicando de maneira muito tranquilinha para todos vocês, mas é óbvio que esse
todo esse passo a passo de detoxificação envolve um monte de reação bioquímica, justamente para transformar esse composto em algo mais solúvel em água. Mas fato é, gente, a questão é que no momento em que a gente está fazendo essas transformações, que a gente chama de biotransformações, né, lá no fígado, eu estou ali gerando também radicais livres. Então, esse processo de biotransformação desse composto em algo lipofílico para algo hidrofílico é algo que eu vou gerar inevitavelmente nesse processo, formação de radicais livres, que, como a gente sabe, a gente já ouviu falar pelo menos, são substâncias que elas querem reagir com o que apareça pela frente. Então, elas são muito capazes de causar mutações no nosso DNA ou nos mais diversos tecidos, levar ao envelhecimento precoce da pele, por exemplo, é uma coisa que a gente ouve muito falar, né? Então, observe que quanto mais toxinas você coloca para dentro do corpo, através de diferentes vias, medicamentosa, álcool, alimentos, seja porque eles estão cheios de agrotóxicos ou cheios de aditivos químicos, por exemplo, mas qualquer coisa que você fica dando essa carga de trabalho a mais para o seu fígado, você também está ali induzindo maior produção de radicais livres. E é por isso, até por esse raciocínio, então, que talvez a gente veja uma lógica em até apelidar alguns alimentos, como é o caso do suco verde, que Cid está perguntando aqui. É o caso, das vezes, a gente vê que esses alimentos foram apelidados de detox. Então, assim, Paula, então é esse suco que vai fazer a detoxificação do meu corpo? Não. Então, eu já passei a mensagem muito clara aqui, que nós temos órgãos no nosso corpo que eles nasceram para fazer esse processo, nasceram para muitas funções, mas inclusive fazer esse processo de detoxificação, né? Então, fígado, rins, intestino, tudo isso faz processo de detoxificação. Principalmente aí o nosso fígado, que a gente está colocando como estrela maior. Então, não é um alimento que vai fazer qualquer coisa. Mas, é claro que os nutrientes, gente, vocês já me viram falando isso aqui em diversas lives. Os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais principalmente, eles que fazem girar todo esse nosso maquinário de reações bioquímicas. E como eu acabei de dizer, o processo de detoxificação é um processo que inclui ali diversos passos de reações bioquímicas. Então, no final das contas, eu preciso dessas vitaminas e minerais para estar fazendo com que esse processo de detoxificação ocorra com mais eficiência? Posso dizer que sim. Então, talvez, a gente parando para avaliar assim friamente, tem lógica eu chamar assim, um suco que ele pode ser bem turbinado de nutrientes, tem lógica eu chamar ele de detox? Mas até que poderia ser, talvez um pouco apelativo, né? Talvez um pouco marqueteiro demais. Mas sim, gente, qualquer alimento natural, né? Talvez o que a gente possa maximizar, assim, expandir o negócio e generalizar um pouquinho mais é que qualquer alimento natural, se ele fornece para você vitaminas, minerais, fitoquímicos, e é desses fitoquímicos que a gente vai falar um pouquinho também hoje, se ele oferece isso para você, ele possivelmente está te ajudando nesse processo de detoxificação hepática. Exatamente porque para fazer esse processo de detoxificação, ele ocorre principalmente em duas fases, né? Fase 1 e fase 2, que é óbvio que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque é muita bioquímica no jogo e é desnecessário para vocês. Mas tanto a fase 1 quanto a fase 2, ele envolve maquinários enzimáticos que precisam dessas vitaminas, minerais e fitoquímicos para funcionarem de maneira mais otimizada. Então, sim, qualquer alimentação que eu coloque, que ela seja cheia de verdes, por exemplo, que ela seja rica em complexo B, em magnésio, em zinco, alimentos que sejam fonte de selênio, tudo isso vai ajudar a eu potencializar esse meu processo de detoxificação. Então, eu acho que a gente poderia expandir até o apelido de detox para praticamente qualquer prato colorido que a gente veja. Sem dúvida, a sua refeição, se ela foi colorida, se ela teve uma porção ali de carne que ofereceu ali zinco, por exemplo, é uma das nossas maiores fontes de zinco, todas as carnes, tá? Assim como ferro também, mas enfim, vamos falar um pouco mais aqui até dos mais antioxidantes. Então, se eu tive ali um pedaço de carne que me forneceu zinco, se eu tenho ali uma salada, e aí eu quero entrar nesse mérito com vocês, tá?
Então, assim, fato é, gente, vitaminas e minerais, de maneira geral, ajudam no processo de detoxificação, tá? Uma mais que outras, mas principalmente esses que têm um cunho mais antioxidante, que ajudam nesse combate aos radicais livres, que inevitavelmente serão formados no processo de detoxificação, ótimo. Então, se eu tenho castanha do Pará como fonte de selênio, perfeito. Estou ajudando ali a minha glutationa, que é um dos complexos enzimáticos também mais importantes nesse processo de detoxificação. Se eu tenho zinco, ótimo, super importante. Complexo B, magnésio, gente, tudo isso é vida, tá? A gente tem mais aqui trazer para a vida. Agora eu queria falar um pouco sobre alguns fitoquímicos. O que são fitoquímicos? São coisas que estão presentes principalmente nos vegetais de maneira geral. E eles não são considerados nutrientes. Porque dos nutrientes a gente tem os macronutrientes, que é carboidrato, proteína e gordura, e tem os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Os fitoquímicos, eles não são considerados nutrientes, mas eles são considerados elementos presentes nos vegetais extremamente importantes para diversas coisas. Entre eles, eles têm umas características bem anti-inflamatórias. Vou citar um fitoquímico aqui que com certeza é do conhecimento de vocês, a curcumina. Lembra da cúrcuma? O açafrão da terra? Que a gente fala tanto, que até hoje os médicos, inclusive, prescrevem curcumina ali concentrada, encapsulada, para quem tem, por exemplo, dores articulares. Exatamente porque eles já sabem que é um poderosíssimo anti-inflamatório. Olha lá. Então é claro que se eu der isso concentrado ainda numa cápsula com uma concentração bem maior, talvez eu consiga atingir um nível de curcumina que vai ser uma concentração muito maior do que aquela que eu atingiria simplesmente adicionando cúrcuma à minha carne, ao meu preparado ali, seja ele qual for, né, aos meus ovos de manhã ou a qualquer alimento como tempero. Mas o que é que eu quero trazer para vocês que é importante? É da parte suplementar? Não. É de você entender, gente, olha a riqueza que a gente tem nas mãos com os vegetais e tudo mais. Eu vou citar aqui alguns fitoquímicos e, sem dúvida, a cúrcuma está entre eles, né? A curcumina presente na cúrcuma está entre eles. E eu queria trazer para vocês que olha o quanto é importante para ajudar nesse processo de detoxificação, que a gente realmente faça da base da nossa alimentação os vegetais. Porque eles são ricos, riquíssimos, não só nesses micronutrientes, vitaminas e minerais, que beleza, as fontes animais também são. Ovo é uma fonte riquíssima em diversos nutrientes, carne é uma fonte riquíssima em diversos nutrientes, mas os vegetais eles também são, e praticamente é neles que a gente encontra todos esses fitoquímicos que consagradamente fazem bem para a nossa saúde. Por isso que quando me perguntam às vezes de dieta carnívora, cara, assim, não, na boa, não, nada contra aí quem pratica e quem curta, beleza. Eu particularmente não aconselho para nenhum paciente meu e nenhum aluno, porque se tem uma coisa certa nessa vida, certa, é que vegetais fazem bem à saúde, pô. Então você vai tirar vegetal da sua saúde? Não tem que tirar, tem que mais aqui trazer eles, porque eles vão agregar não só fibras, vitaminas, minerais, mas também muitos fitoquímicos. E bom, falando sobre esses fitoquímicos especificamente, a gente tem até dentro desses grupos de fitoquímicos que hoje se estuda muito, eu diria que assim, principalmente os estudos são em animais, tá? Então a gente sabe que do animal para o humano tem um passo longo aí, tem uma distância muito grande. Aquilo que funciona para o animal, às vezes, a gente vai testar no humano e não funciona. Não funciona no humano. Então, no fim das contas, assim, falar em estudo em animal, a gente só está aqui conspirando que talvez seja verdade para o humano, mas a verdade é que a gente não sabe de nada, se funciona ou não. E a maioria de tudo que eu vou falar aqui é principalmente voltado, o que tem mais estudos é em animais. Então, até falando do suco verde especificamente, que comentaram aí, que talvez seja o símbolo máximo do alimento detox, da preparação detox. Cara, os crucíferos, a família dos crucíferos, quais são eles? Principalmente couve, que é o que está presente geralmente no suco verde, né? A couve-flor, o brócolis, agrião também está presente nessa família, repolho. Então, os crucíferos, a gente já sabe que eles têm um potencial antioxidante maravilhoso. Maravilhoso, não é à toa que é um dos grupos mais estudados e debatidos como alimentos anti-câncer,
né, como alimentos que têm ali nutrientes importantes para serem utilizados no combate ao câncer como preventivo. Então eles são realmente maravilhosos e eles apresentam na composição uma família chamada, uma família de que até certo ponto pode atrapalhar em algumas ocasiões, que são os glicosinolatos. E, gente, esses glicosinolatos e também os isotiocianatos, mas fato é, os glicosinolatos, que quem tem aí hipotireoidismo já deve ter ouvido falar que, não, eu fui alertada até que é interessante que eu não consuma couve, por exemplo, couve cru, ou que eu não abuse muito de couve-flor, de brócolis, porque esses alimentos não fazem bem à minha tireoide. Tenho certeza que quem as pessoas que têm hipotireoidismo, pelo menos, já ouviram falar isso. E realmente esse grupo tem esses glicosinolatos que eles são substâncias que podem competir com o iodo, que é um nutriente super importante para o nosso funcionamento da tireoide, é um nutriente super importante para essa conversão, né, do T4 em T3, no hormônio T4 no T3, que é o hormônio ativo, que vai agir ali, enfim, na parte de toda de metabolismo energético e tudo mais, e cumprindo a função do hormônio tireoidiano. Então, quem tem hipotireoidismo já deve ter ouvido falar que não deve consumir muitos dessa família dos crucíferos, né, entre eles couve, brócolis, couve-flor, repolho, exatamente porque prejudica a tireoide. Eu até já falei numa live com a doutora Rafaela Fontenelle aqui, que é endocrinologista muito boa lá da Clínica Você Bem, que é da qual eu faço parte, né, e doutora Rafaela também. A gente falou e a gente até desmistificou um pouco essa questão dos crucíferos para a função tireoidiana, porque no momento em que eles são cozidos, principalmente, eles perdem qualquer capacidade dessa competição extrema com o iodo, tá bom? Então, se você tem hipotireoidismo, consuma eles cozidos e tá tudo bem. Se você vai refogar sua couve, se você vai fazer seu brócolis e couve-flor cozidos, não tem problema nenhum, eles realmente vão perder muito essa capacidade de competição com o iodo. Mas tá, com certeza, né, 1 ou 2 folhas de couve cruas no dia certamente não faria mal à sua tireoide, mas se a gente for extrapolar aí essa informação para o máximo, a gente vai dizer, tá, olha, se você tem hipotireoidismo, tá bom, não consome a couve crua, não. Prefira ela cozida, mas assim, provavelmente um pouquinho dela crua também não vai te fazer mal nenhum, entendeu? Então assim, gente, a gente tem que ter cuidado com algumas extrapolações que a gente tende a fazer de uma teoria, porque às vezes essas extrapolações na prática, elas não funcionam. Então assim, às vezes a gente descobre que, às vezes o pesquisador, né, descobre que in vitro, o glicosinolato, que é algo que está presente ali principalmente no crucífero cru, que ele realmente compete com o iodo ali, se avaliado in vitro. Aí quando ele passa isso para o real, para o ser humano, numa quantidade de couve que um ser humano normalmente comeria, aí o que ele vê aqui, 2, 3 folhas de couve no dia, que isso não vai prejudicar em absolutamente nada. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de extrapolar determinados dados da teoria, porque quando eles são aplicados na prática, a gente vê que o efeito disso se perde. Por isso que eu comecei falando aqui que a maioria até dos estudos que eu ia acabar comentando e da importância desses fitoquímicos para a detoxificação, tem muita coisa feita em rato, e a gente tem que ter cuidado porque não dá para extrapolar o que foi feito em rato para um ser humano. Mas por isso até eu queria citar especificamente um estudo até que eu vi, que foi utilizando a agrião, foi agrião, deixa eu ver aqui, acho que foi agrião, exatamente. E nesse estudo os pesquisadores pegaram grupos de voluntários que eram fumantes, e a gente sabe, óbvio, né, que ali no fumo você vai estar inalando, colocando muitas toxinas para dentro, vamos chamar assim de maneira gerais, eu não quero nem pegar em detalhes aqui de que toxina é ou não, mas quem fuma está inalando ali muitas toxinas com essa fumaça, e o que eles viram é que eles pegaram esse grupo de fumantes voluntários e deram para esse grupo de pessoas 50 a 60 gramas de agrião em cada refeição. É bastante, tá? A gente acha que 50 a 60 gramas é pouca coisa, mas 50 a 60 gramas de folha é um pequeno matagal, tá certo? Então, eles deram um pequeno matagal de agrião em 2 refeições no dia para essas pessoas que eram fumantes e avaliaram, né, as pessoas que consumiam o pequeno matagal nas 2 refeições de agrião, especificamente, que foi o que eles pesquisaram e testaram, versus o grupo de pessoas que não consumia o agrião. E o que é que eles viram no final das contas? Que aumentou significativamente os produtos de detoxificação de uma toxina lá específica que está presente ali no fumo, excretadas na urina. Olha que coisa interessante, gente. Então, estudo com humanos
que testou, você vai comer bastante agrião, você não vai comer. E vamos ver no final como é que tá a sua urina e como é que tá a sua. Os dois grupos fumam mais ou menos a mesma quantidade de cigarro, enfim, colocam a mesma quantidade ali mais ou menos de poluentes, toxinas para dentro. E eles viram que quem come mais agrião, tá, pode ser pelo glicosinolado, pode ser uma cadeia, né, de coisas, porque agrião, obviamente, não tem só uma ou outra substância, ele tem uma cadeia de várias coisas, tem várias vitaminas e minerais, tem fibras, enfim. Mas fato é, gente, as pessoas que comeram mais agrião, nesse caso, que talvez a gente consiga extrapolar para mais verduras, elas eliminaram mais toxinas na urina, especificamente toxinas encontradas ali no fumo. Olha que coisa maravilhosa. Isso só mostra, gente, que é como eu falei lá no início. Precisa ser suco verde? Olha, se você se sente bem tomando suco verde, usando a couve, o espinafre, o agrião ou qualquer folhoso que você queira, se você prefere na forma de um suco, ok, é uma possibilidade de você consumir esse alimento. Mas também se você prefere da maneira mais orgânica que seria, que é o quê? A maneira mais orgânica que eu digo, a maneira mais natural que provavelmente seria a nossa escolha, que era um prato de salada, isso também é possível. Você não precisa tomar um suco verde para ter o efeito do verde. Se você comer esse verde na sua salada, você também vai estar colhendo esses frutos. E isso é até algo que eu separei aqui, né? Principalmente como mensagem final, na verdade, para vocês, que às vezes a gente tem que acabar com esse, para quem curte um suco verde, eu particularmente acho muito gostoso, tá? Não é uma coisa que eu faço na minha casa, eu não tenho o hábito de fazer suco verde, mas às vezes se eu vou, por exemplo, numa frutaria aqui em São Paulo, e eles têm lá a opção de um suco verde, e eu quero dar uma variada, eu pego o suco verde, eu acho super gostoso. Geralmente vai bater a couve com algum pedaço de fruta, né? Com abacaxi, ou com melão, ou com maçã, bota limão também, e eu particularmente acho que fica uma delícia. Mas assim, ó, gente, se você não gosta disso, você não precisa tomar. Se você acha que o suco verde não fica com sabor bom, não precisa ser dessa forma. E eu queria deixar a mensagem final, que é exatamente essa, que para funcionar, não precisa ser ruim. Às vezes eu acho que a gente guarda dentro da gente a coisa de que... Isso é muito relacionado ao emagrecimento também que eu vejo nas pessoas, tá? Esse é o feedback que eu recebo às vezes de alguns alunos, de alguns pacientes, em que eles falam assim: nossa, Paula, mas tá tão confortável que eu tô até na dúvida se isso vai funcionar. Eu já recebi esse feedback de vários pacientes. E, gente, olha que coisa absurda, né? Por que as pessoas carregam na cabeça a ideia de que se não for sofrido, se não tiver gosto ruim, se não for amargo, não dá certo? Não é o remédio para minha dor se não for difícil, se não tiver Exatamente, que dieta é ruim, exatamente. Então a gente tem que se livrar um pouquinho disso. E eu acho que às vezes essa coisa do detox também vem nessa pegada, sabe? Então assim, para ter efeito tem que ter aquela dose de sacrifício. E não tem. Isso é um pouco o que eu particularmente vejo dos shots antioxidantes. Eu acho que shot antioxidante é legal, tá? Deixa eu beber um pouquinho de água. Eu acho que shot antioxidante é legal, a proposta é legal. Então você às vezes começar o dia, por exemplo, que eu já vi que me perguntaram aqui. Você começar o dia tomando um limão espremido, com cúrcuma, com pimenta caiena, com canela, com gengibre em pó, com cravo, com sei lá o que mais que você pode colocar, e com cúrcuma, dá uma colherada de cúrcuma também. É bom? Pô, claro que é bom. Assim, no final você está colocando um monte de coisa ali que tem um monte de fitoquímico, que tem um monte de vitamina e mineral e que é legal para a sua saúde. Mas, Fabrícia, eu concordo com você. Gente, eu já recebi uns shots antioxidantes aqui, até assim de empresa que me manda e tal, que, pelo amor de Deus, assim, misericórdia. O negócio é ruim demais, assim, arde tudo, né? Arde a narina, quando ela tá cheio de gengibre forte ali, concentrado, cheio de cúrcuma concentrado. Então o negócio tem um sabor ruim. Arde tudo na hora que você toma. Eu, particularmente, não sou feliz tomando um negócio desse todo santo dia, ao acordar tomar um negócio desse. Eu, Paula, não seria feliz fazendo isso. Seria algo que eu faria meio que a pulso, sabe?
Mas é legal? Você vai estar concentrando um monte de nutriente ali? Vai! Então, se você não se importa de fazer isso, é uma opção. Mas lembre sempre que é uma opção também você utilizar todas essas ervas, todos esses condimentos, todas essas especiarias que estão carregadas de fitoquímicos, como é o caso da cúrcuma. Você também pode usar isso no seu dia a dia. As suas preparações que naturalmente você faz. Então dá para você colocar isso na sua carne, no tempero ali dos ovos, no tempero dos legumes que você faz. Vai fazer ali um caldo, um creme à noite, você colocar uma potência maior ali de gengibre, uma potência maior de cúrcuma ali. Sim, dá para a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Então, não necessariamente a gente precisa ficar todo santo dia trazendo de maneira forçada, através de um alimento, de uma preparação que a gente não gosta, esse tipo de nutriente para dentro, tá certo? Para a rotina. Então, apague essa ideia da sua cabeça que para funcionar precisa ser ruim, para funcionar precisa ser sofrido, precisa ser amargo, precisa ser... Não precisa. Você não precisa de um shot antioxidante, não precisa. Mas você quer colocar, tudo bem, mas você não precisa disso. Você pode trabalhar com isso ao longo do seu dia, tá certo? Nas suas refeições. Então, assim, só para citar alguns desses fitoquímicos que eu coloquei aqui, que existe algum nível de comprovação que eles ajudam nessa parte de detoxificação hepática, seria os flavonoides. Gente, os flavonoides talvez sejam o grupo de fitoquímicos mais espalhados em todos os vegetais que a gente consome. Praticamente toda fruta, todo legume, verdura tem algum tipo de flavonoide. Um dos principais flavonoides, sabe o que é também, que tá muito presente? Pelo menos eu fui ensinada a começar qualquer preparação com esses alimentos, que é cebola e alho. Cebola e alho são fontes muito boas de flavonoides, de quercetina, no caso da cebola, que é o caso da maçã também. Então, flavonoides, seja ele o resveratrol que está presente na uva, a quercetina que está presente na cebola, na maçã também, as catequinas que estão presentes nos chás, por exemplo, então chá branco, chá verde, chá preto, tudo isso é rico em catequina, chocolate também, o chocolate amargo também. Então, tudo isso é excelente para o combate de radicais livres, para auxiliar no processo de detoxificação hepática também. Então, assim, se eu for citando, na verdade, um a um, gente, eu poderia falar a noite inteira aqui. Então, a mensagem maior de todas que eu quero dizer é: traga alimentos naturais para fazer parte da sua rotina. Traga legumes, verduras, ervas, condimentos. Traz tudo isso porque isso é fonte de fitoquímico, é fonte de vitamina e mineral que vai ser importante no seu processo de detoxificação. Os glicosinolatos que estão presentes nos crucíferos, couve, repolho, brócolis, couve-flor. Sim, agrião, sim, tudo isso é interessante que você traga também. Os glicosinolatos ali presentes, aparentemente, eles também podem auxiliar nesse processo de detoxificação hepática, tá certo? E até certo ponto, funcionar mesmo como se fosse um bloqueador ali, principalmente dessa quantidade de radicais livres que a gente forma durante o processo de detoxificação. Então, assim, primeira dica é: dê menos trabalho ao seu fígado. Dê menos trabalho para ele fazendo o quê? Poderia ser indo morar lá no interior de Minas Gerais, realmente numa fazenda também, onde você respira um ar puro melhor, onde você planta as suas coisas. Mas tá, beleza, como está muito distante da maioria de todos nós que escolheu, às vezes, morar numa cidade grande, né, que não tem muito como fugir desse ar poluído que a gente respira, pelo menos cuide daquilo que você tem controle, que seria o quê? Alimentação. Se der para escolher, de preferência até alimentos orgânicos, ótimo, mas se não tem acesso a alimentos orgânicos por qualquer motivo, tudo bem, escolhe o tradicional mesmo, mas prefira comer o alimento natural, que beleza, às vezes vai vir até com a carguinha de agrotóxico, mas que também vem ali dentro, cheio de flavonoides, cheio de quercetina, cheio de fitoquímicos, vitaminas e minerais que são importantes para o seu processo de detoxificação. Prefira trazer ele do que trazer um produto ultraprocessado que não só às vezes vai ser pobre nesses micronutrientes e nesses fitoquímicos, como também ainda vai trazer uma carga maior ali de aditivos químicos. Então, é isso aqui que
Minha querida Nai, sedentária malhando, Nai acabou de colocar aqui, que é comida de verdade. Baseie a sua alimentação em comida de verdade. Quanto mais alimentos de boa qualidade, base de principalmente vegetais, você conseguir colocar no seu dia a dia, mais você vai estar cuidando naturalmente do seu processo de detoxificação, sem necessariamente ter que recorrer a um suco verde ou a um shot antioxidante no seu dia, tá certo? Então traga tudo isso para participar do seu dia a dia. Gente, eu acho que assim, encerro por aqui o conteúdo da live. Óbvio que eu vou passar para as perguntas agora. Mas era essa a mensagem que eu queria passar, gente. Não precisa ser sofrido, pode ser confortável. E assim, os detoxificantes estão ao seu alcance na comida que você compra ali na feira e no supermercado, tá certo? Queria dizer para você o seguinte, para você, acabando aqui a live, você comentar no feed, que já vai estar lá a postagem, acabando aqui, eu já vou postar no feed, para você ter a principal sacada, ideia, insight que você teve, a principal dica que você teve aqui nessa live, tá? Então, por favor, vai lá e comenta. E eu queria falar para vocês também, gente, mais uma vez, para quem não pegou a informação no início, vou responder as perguntas já, tá? Só dando meus recados aqui. Mas eu queria falar também para quem não pegou no início que essas lives que estão acontecendo todas as terças e quintas às 8 horas da noite, elas não estão ficando salvas aqui no Instagram. Então, para você não perder, porque eu sei que às vezes você não vai conseguir estar ao vivo aqui comigo, para você não perder, se inscreve lá no meu canal do YouTube, vai lá no canal do YouTube, procura Nutri Paula Mello, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, que aí você vai ficar sabendo toda vez que entrar vídeo novo no canal, tá bom? Porque todas essas lives vão parar lá na íntegra. Tá certo? Vamos responder as dúvidas? E, claro, vou pedir também para você se inscrever no meu canal Emagreça com a Nutri, tá? Porque lá você fica sempre sabendo de tudo que rola por aqui, além de muitas dicas. Viviane perguntando aqui, Nutri, sendo os vegetais cheios de agrotóxicos, ele limpa e ao mesmo tempo gera mais toxinas? Vivi, não tem muito jeito, sabe? Quando a gente tá comendo um alimento que ele tá ali empesteado, digamos assim, de agrotóxico, e até a dica que eu dou, óbvio que a gente sabe que o agrotóxico ele pode penetrar no alimento também, ele penetra no alimento, mas, via de regra, a maior parte do agrotóxico ele vai ficar na casca do alimento. Então, se você pode, às vezes, preferir que os alimentos de casca fina, que são aqueles alimentos que geralmente você consome com a casca, se você puder esses alimentos, escolher aqueles que são orgânicos, melhor. Então a gente sabe que a gente tem lá o ranking dos alimentos que mais são contaminados por agrotóxicos, né? Então os folhosos, né? Então alface, tomate, pimentão, são coisas que estão muito presentes na nossa rotina como tempero, né? Ou na salada, e são realmente alimentos que têm uma carga de agrotóxicos maior. Então se a gente pode escolher orgânicos para participar dessa forma, alimentos que a gente come, assim, principalmente com casca, melhor. Removendo a casca, a gente remove uma boa parte dos agrotóxicos, tá? Até onde eu sei, gente, até onde eu consegui estudar, não existe nada comprovadamente, né, cientificamente comprovado, que a gente possa higienizar os alimentos e que a gente retire os agrotóxicos dele ou faça a maior parte dos agrotóxicos sair. Até onde eu consegui estudar, porque eu lembro que teve uma época que circulou bastante uma notícia dessa, que eu não sei se era utilizando bicarbonato, alguma coisa assim, eu não me lembro exatamente o que era, e que eu fui investigar e, assim, não existia comprovação científica para isso, tá? Então, bom, até onde eu sei, não tem muito, a remoção seria mais física mesmo, então se você tira ali aquela camada mais externa do alimento, certamente você está retirando uma boa parte, talvez a maior parte do agrotóxico. Então prefira tudo aquilo que você vai comer com casca, prefira comprar orgânico, se possível, tá bom? E aí lembrando sempre que as feiras, né, de produtores orgânicos, mesmo onde você compra diretamente do produtor, elas costumam ter os alimentos orgânicos costumam ter um valor muito mais acessível. Então o orgânico caro geralmente é aquele que está lá no supermercado. E aí, eu sou o tipo de pessoa que ainda não tomei vergonha na cara para procurar uma feira de orgânicos aqui perto de onde eu moro. Então, assim, os orgânicos que eu compro realmente são do supermercado. Mas eu faço questão, por exemplo, de pimentão e tomate, eu realmente compro orgânico. Eu vou pagar, sim, bem mais caro, mas eu prefiro comprar o orgânico, pelo menos desses. Então, mas, assim, o recado é esse, gente, não tem jeito, assim, você vai colocar toxina para dentro e o seu corpo vai detoxificar isso, mas essa é a verdade. Obrigada, Nai. Obrigada, Nai. Que saudade de você. Deixa eu ver aqui quem mais.
Boa, boa, Elisa. Minha vida, moro no interior, estou fazendo minha horta. Minha amiga, se isso não for qualidade de vida, eu não sei o que é. Deixa eu ver o que mais aqui. Paula, o coco pode entrar na dieta? Lindelma. Lindelma falando aqui. O coco pode entrar na dieta? Qual a categoria e em qual momento posso inserir na dieta? Coco, Lindelma, diferentemente da maioria das frutas, ele vai ser fonte principalmente de gordura, né? Ele é parecido ali de composição nutricional, em termos de macronutrientes, com o abacate, que é mais rico em gordura e mais baixo teor em carboidrato. Eles têm os dois nutrientes, mas predominantemente ele teria a gordura. Então eu diria que você colocaria o coco em substituição a qualquer gordura que você usualmente consome. Então, por exemplo, se no lanche você consumiria castanhas, então eu não vou comer as castanhas e vou colocar coco no lugar. Eles entram ali quase como substitutos perfeitos porque eles são fonte principalmente do mesmo nutriente, tá certo? De gordura. Leonardo, diz que na dieta é assim, colocou na boca e tá gostoso, cospe, pois engorda. E se colocou na boca e tá ruim, pode comer que não engorda. Nossa, Leonardo, triste quem pensa assim, né? Porque definitivamente não é verdade. E engraçado que uma pessoa que pensa assim e que ela vive dessa forma, ou seja, que ela senta em frente ao prato dela, né? Ela tá querendo emagrecer. Senta em frente ao prato dela e é quase como se ela estivesse ali sendo uma penitência, se chicoteando para fazer essa refeição, apenas pela força do pensamento de não, eu preciso comer isso porque é isso que vai me levar ao meu resultado de emagrecimento. Desculpa você que faz isso, mas você não vai ter resultado, tá bom? Em breve você vai estar engordando tudo que você perdeu fazendo esse esforço, porque se é um esforço muito grande para você comer a comida que você está se propondo a comer, você está fadado a falhar em breve. Então assim, ou você tem conforto na sua alimentação, ou você vai emagrecer, vai fazer a dietinha de um mês. Quem tem essa cabeça ainda, meu Deus, que não tenha mais em breve, que assista muitas lives minhas e não tenha mais essa cabeça. Quem tá ainda com cabecinha de um mês de dieta, vou fazer aqui 30, 60 dias focado, que depois aí eu consigo emagrecer o que eu quero. Não, você não entendeu nada ainda. Você não entendeu nada. Érica, café sem adoçar é um shot. Érica! Olha, Érica, deixa de mimimi, viu, Érica? Daqui a pouco você tá acostumando, relaxe. Vamos participar do desafio. Daqui a pouco quero ver se no final de 21 dias você não vai estar gostando desse negócio. Mas tem que beber pra gostar, Érica. Pra se habituar, você tem que tomar. Moni falando aqui, cúrcuma e açafrão são indicados para atletas no pós-treino para aliviar dor muscular tardia? Isso procede, Nutri? Moni, eu acho que talvez, é como eu falei aqui, cúrcuma, né, o açafrão, por conta da presença da curcumina, é um anti-inflamatório natural? Sim, com certeza. Mas se eu colocar, e aí assim, eu nem gosto de falar isso porque eu nunca parei para ler um estudo que fale exatamente desse nicho aí que você me citou, sabe? A inserção de cúrcuma, de açafrão após o treino para alívio de uma dor tardia. Nunca li esse estudo, não sei se existe, é capaz até de existir. Mas eu nunca li ele, então eu não consigo te responder com firmeza. Mas com base na teoria e no que eu acredito, Mônia, se você simplesmente adicionar açafrão, né, ou cúrcuma, como a gente chama, à alimentação, considerando que é quase impossível que a gente use altas doses de cúrcuma, e é por isso até que os médicos que têm interesse, ou mesmo nutricionista que tem interesse em fazer um trabalho mais de anti-inflamatório, mais pesado, digamos assim, com o seu paciente que sofre ali às vezes de artrite ou qualquer coisa desse tipo, geralmente se prescreve a curcumina. Por quê? Porque vai estar concentrado. Porque, gente, às vezes os estudos até, é bom assim, por isso que é bom sempre a gente avaliar a metodologia e ver quanto está se dando para as pessoas. A cúrcuma é eficiente como anti-inflamatório. Tá, mas quanto de cúrcuma? Será que se eu colocar uma colherzinha de café, que sinceramente é tão forte o sabor que uma colherzinha de café na sua porção ali já tá, o gosto já é de cúrcuma, já é pura cúrcuma ali. Às vezes, quando você vai olhar a metodologia, meu amigo, foi uma colher de sopa de cúrcuma que eles utilizaram. Então, assim, tem que sempre avaliar para ver se, às vezes, essa quantidade que naturalmente a gente usaria de cúrcuma seria suficiente para ter um efeito anti-inflamatório tão importante assim, sim. Então, assim, o que eu diria é que eu chutaria que não, tá certo? Que provavelmente ele não teria essa eficácia toda na quantidade que, via de regra, a gente utiliza. Eu acredito que não... ou só vale quando concentrado em cápsula. Eu acredito, se eu chutaria. Então, eu estou dizendo chutaria por quê? Porque não li nenhum estudo que me diga isso.
Mas eu chutaria que sim, que o concentrado, ele talvez tenha uma potência muito maior e, consequentemente, consiga agir com um anti-inflamatório muito maior, seja no caso de atleta ou de quem tem algum tipo de dor crônica, muito melhor do que simplesmente você adicionar uma pitada disso na comida, a não ser que realmente você conseguisse utilizar doses maiores, quantidades maiores disso no dia, tá certo? Mas o uso ali concentrado no pós-treino realmente não saberia te responder essa pergunta. Mas excelente pergunta. É a mesma coisa do ômega 3. Já perguntaram até para mim uma vez, eu já consegui olhar estudos em relação a isso, se o ômega 3 não era interessante utilizar no pós-treino, porque na verdade, gente, o que é que a gente quer com o treino? A gente quer induzir inflamação. O objetivo do treino é induzir inflamação, é criar microlesão, é inflamar, é causar, não vou dizer causar dor, né? Mas é porque a dor é um dos sintomas da inflamação, mas é causar inflamação. Então, na verdade, a gente não quer frear o processo inflamatório. Não. A gente quer que inflame e a gente quer dar a recuperação correta através do sono, o descanso correto, né, através da parada no treino, através do sono. E a gente quer dar os nutrientes necessários para que esse processo de inflamação a nível tardio seja corrigido. Mas a gente não quer dar nada para bloquear a inflamação ali na hora em que a inflamação foi dada, entendeu? Se até pela lógica, até se por acaso cúrcuma, né, ou mesmo a curcumina concentrada fosse capaz de fazer isso, talvez a gente não queira isso no pós-treino imediato, não, sabe? Porque na verdade o treino ele tá ali para gerar inflamação mesmo. Mas até me perguntaram isso em relação ao ômega 3, e o ômega 3, a suplementação de ômega 3, ela é bem estudada nesse aspecto, né? Porque o ômega 3, ele é um anti-inflamatório natural também. E tem estudos mostrando que não, que você não bloqueia, não é negativo para essa resposta adaptativa do treino você utilizar o ômega 3 depois do treino. Ele só modula, ele ajuda em todo o processo, mas ele não vai bloquear o processo inflamatório, tá certo? E talvez com a cúrcuma seja a mesma coisa. Deixa eu ver o que mais. Karina, sim, amo, falando do suco verde, eu acho, né, Karina? Me faz muito bem e não pulo, deixando manhã em jejum. Top! Depois que adquirir água com limão, renasci, beleza. Se você curte acordar e botar sua água com limão, por que não? Por que não? Pode, claro, ela não vai fazer nenhum milagre, isso vocês já sabem, né? Mas, bom, mal certamente não fará. Limão é um alimento ótimo e, na verdade, até existem fitoquímicos também, gente, que são interessantes para o processo de detoxificação hepática na casca do limão. Observe que a casca do limão ela é oleosa e nesses óleos aí presentes na casca do limão, a gente tem também alguns fitoquímicos que ajudam no processo de detoxificação. Então, o limão, na verdade, é um ótimo alimento. O que não dói, não arde, não presta, né? Pois é. Cúrcuma com limão em jejum funciona ou cúrcuma é lipossolúvel? Na verdade, Pri, a cúrcuma, o que a gente quer dela são várias coisas, mas uma das coisas principais, falando desse processo de detoxificação e de efeito antioxidante, é justamente a curcumina. Então, é excelente, tá certo? É excelente que você coloque cúrcuma. Tem que ser em jejum? Funciona. Funciona para quê? Para o processo de detoxificação? Funciona, mas em qualquer momento do dia, não precisa ser em jejum. Então, às vezes a gente coloca muito mito e muita coisa nessa coisa de acordar e já fazer algo detox, ali de manhã em jejum. E não precisa. O limão vai trazer os benefícios dele, seja a casca, né, os óleos presentes ali na casca, seja o sumo mesmo do limão, que é uma fonte de vitamina C também, e fonte de alguns ácidos interessantes. Ele vai fazer bem em qualquer momento do dia, não necessariamente precisa ser em jejum, tá bom? Mas se você já adquiriu esse hábito, ótimo, mantém. Top. Carlito, a melhor didática nas explicações de conteúdos, a melhor. Yes, obrigada. Muito obrigada, Carlito. Fico feliz de verdade com os elogios. Karina, amo suco verde. Fiel às 17 horas, show de bola. Você já tá na sua rotina? Tem mais aqui continuar. Deixa eu ver o que mais aqui. De onde eu sou? Sou de Salvador. Moro em São Paulo, mas sou de Salvador. Quais os melhores detox? Quais combinações? Então, Dani, observe. Você perguntou isso bem no iniciozinho, provavelmente, né? Observe que tudo que eu falei aqui. Então, vegetais, de maneira geral, são excelentes coadjuvantes, né?
auxiliares ali no processo de detoxificação, que na verdade quem vai fazer mesmo é o nosso fígado, quem já nasceu pronto para fazer, prontinho, ele não precisa de nada, ele faz sozinho. Ele já é inteligente, já faz esse processo sozinho. Mas claro que se eu quero otimizar, considerando que todas as reações bioquímicas do nosso corpo, elas precisam de vitaminas e minerais para rodarem bem, e considerando que o processo de detoxificação, essa biotransformação, que o composto que é lipossolúvel passa até virar um composto que está ali solúvel para ele ser eliminado na urina ou nas fezes, todas essas reações bioquímicas, elas vão precisar, também são passos, né, de reações bioquímicas que precisam de vitaminas e minerais para rodarem bem. E lembre que esse processo de biotransformação vai inevitavelmente formar radicais livres. E o que eu faço para combater esses radicais livres? Vegetais, frutas, legumes, verduras. Tudo isso, gente, vai me trazer uma carga grande de vitaminas, minerais e fitoquímicos que são essenciais para auxiliar todo esse processo de combate aos radicais livres. Funcionamento do nosso maquinário enzimático que ajuda nesse processo de detoxificação. Então, a moral da história é: coma comida de verdade. Na verdade, essa podia ser a moral da história de todas as minhas lives, né? Observem que eu chego sempre a essa conclusão de uma forma ou de outra. Então, beba muita água, beba água. Todas as reações bioquímicas no nosso corpo acontecem na presença de água. Beba água. Estou aqui, ó, vencendo os meus 2 litros por dia no meu desafio 21 dias para mudar com Paula Mello, da minha turma do Comer e Treinar. Galera, estou vencendo, viu? Isso aí. Espero depois dos 21 dias eu estar lá bebendo água que nem estou sentindo. Assim eu espero. Mas, gente, a moral da história sempre é comida de verdade. Traz comida de verdade para participar, que a chance de você estar errando é mínima. É mínima. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Deixa eu rolar essa barra para baixo aqui. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Voltar a ter o paladar descontaminado do excesso de açúcar e gordura e conhecer o conforto de gostar de comida de verdade. É isso aí, né? É bem isso mesmo que a gente precisa. Leonardo, brincadeira, Paula, aprendi com você que a refeição tem que ser prazerosa para ser pro resto da vida. Com certeza, Léo, eu sei que você tá brincando, não, essa coisa do tá bom, cospe, eu sei que não é a mentalidade de nenhum dos meus seguidores, nenhum, porque todos eles já sabem que pro negócio funcionar a longo prazo precisa ser bom, precisa ser prazeroso. Quem toma remédio para depressão pode tomar cúrcuma? Terê. Eu acredito que sim, mas mais uma vez até, eu nem gosto de falar às vezes isso, porque assim, a gente acredita às vezes que alimentos naturais, né, que ervas, condimentos, folhas, qualquer coisa, que isso via de regra vai ser inócuo. Inócuo é que não traz nenhum dano, que não traz nenhum mal para a nossa saúde. A gente sempre parte do pressuposto que vai ser algo inócuo, né? Então, de bate-pronto, a vontade que me dá é dizer, pode, bem provavelmente não faz mal nenhum. Então, assim, bem provavelmente não faz, mas, gente, a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso que a gente fala, principalmente aqui quando a gente não tem certeza, quando a gente não leu nenhum artigo, né, artigos que digam pra gente que realmente não faz mal, porque depois que eu aprendi lá na faculdade que carambola era um alimento muito ruim para pacientes que têm doença renal crônica, eu fiquei chocada, eu falei, o quê? Carambola para quem tem doença renal crônico não é interessante, não é interessante, que eu sinceramente, como eu não trabalho com pacientes renais, eu nem me lembro o porquê, qual é o nome do composto que está presente na carambola que faz não ser bom para os renais crônicos, mas fato é, não é. Então imagine se eu estivesse me perguntando, Paula, carambola pode para renal crônica? A primeira coisa que vem na minha cabeça é carambola é fruta. Claro que tudo bem, mas não. Então observe que não necessariamente porque é um alimento natural, porque é uma erva, faz bem para todo mundo, especialmente quando a gente está falando de condições específicas de saúde. Uma coisa é quando a pessoa é saudável, ela não tem ali nenhuma doença de base nem nada. Aí é óbvio que aí eu vou falar, não, é natural, tá tudo bem, pode colocar. Não tem problema. Mas quando a gente está falando de algo muito específico, seja uma doença específica, depressão, um remédio específico, então, assim, Terê, eu vou dizer que eu sou ignorante nessa pergunta que você me fez, então eu não posso te responder com certeza, tá bom? Mas lá no meu fundo, no meu instinto, eu acredito que não tem problema nenhum. Tá bom? Ótima live, você achou. Obrigada! Obrigada, gente! Olha, estamos nos aproximando dos minutos finais. Ai, deixa eu ver se eu consigo responder mais alguma. Então, minha água saborizada, prazerosa e top. Show de bola, né? Então, continue. Nossa, bom saber disso. Eu adorei saber disso, que o limão e a cúrcuma pode ser usado em qualquer momento do dia. Com certeza, ele não precisa sofrer de manhã. Gabi, você é maravilhosa, incentivadora. Parabéns, obrigada! Bruno, melhor nutricionista do Brasil. Obrigada, Bruno. Nossa, só tô aqui cheio
dos amigos puxa-sacos. Brincadeira! É amigo, né? Amigo não tem jeito, amigo elogia mesmo. E fala que é a melhor. Gente, acho que é isso, né? Olha, se você ficou com qualquer dúvida, eu vou te pedir de novo, tá? Acabou aqui a live, vou botar agora, daqui a 2 minutinhos vai estar lá no meu feed, para você comentar qual foi o principal insight. Clique! Dica que você pegou nessa live de hoje. Então vai lá e comenta pra mim, por favor, porque o seu comentário é super importante, de verdade. Ele me ajuda a ter motivação para continuar vindo aqui toda terça e quinta às 8 horas e pegando 1 hora do meu dia para estar dividindo um pouquinho dos meus conhecimentos com você, tá bom? Então, se você curtiu a live, não deixa de fazer isso não. Vai lá no meu post, que vai ter a plaquinha comenta aqui, e deixa o seu comentário lá qual foi o principal insight que você teve nessa live. Beleza, gente? Muitíssimo obrigada pela presença de todos vocês. Espero vocês no canal do Telegram Emagreça com a Nutri. Vai lá no meu feed, clica no link, entra lá no canal do Telegram e espero também que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube para toda live que vocês perderem aqui, vocês conseguirem assistir lá depois na íntegra, tá certo? Beijo para todo mundo e ótimo fim de noite para vocês!